Hoje é domingo ou é segunda? É sábado, é sábado. Vamos começar então. Pode começar Tem aí, Inês. agora. Então pode começar aí. Tá, vou começar lendo aqui. O Maurício fez o tema da live e colocou aqui um resuminho. Filho do juiz do STF, Benedito Gonçalves, foi flagrado vestindo roupas de grife extremamente caras quando abordado por TikTokers. Acho que Juiz. termina aí. Tudo acontece pelo TikTok, Malboro. Tudo? Juiz. Na internet hoje em dia, quase tudo começa lá, ou no Twitter. Ah, parece que a live deu uma caída aqui. Brabo. Não sei, não sei se o pessoal ouviu. Repete aí, pessoal. Vou repetir de qualquer forma. Filho do juiz do STF, Benedito Gonçalves, foi flagrado vestindo roupas de grife extremamente caras quando foi abordado por TikTokers. Juiz utiliza-se do Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro para remover o vídeo do ar. E a gente, como inteligente que nós somos, estamos tratando desse assunto. Ou seja, podemos ser tirados do ar. Ou essa live. Acredito que esse Sim. juiz vai ter bastante compaixão conosco. Eu acho que a melhor parte dessa notícia, disparado, é a parte do flagrado. Ele foi flagrado por TikTokers usando roupas caras, né? Isso me lembra muito na época que eu era adolescente e até hoje mesmo eu fico vendo, até quando eu era mais velho, 23, 25 anos. Isso me lembra bastante uma tradição que tem no Brasil de ficar... Não é só o campo da fofoca, tem a boa fofoca, tem a má fofoca. Mas uma condição que o brasileiro tem de ficar bisoiando a vida dos outros e ficar reclamando e tentando dar flagrante nas pessoas com coisas caras. Eu não sei de onde veio isso, não sei lastrear esses eventos, mas aqui no Brasil tem uma tradição muito grande em torno disso, que é meio que um ciclo de merda que vai sendo propagado, onde as pessoas querem ser ricas e as pessoas reclamam das riquezas dos outros. Então vamos lá. Tinha um cara lá onde eu morava que ele tinha um puta carro, um Tucson, na época que lançou ele comprou. E a casa dele era uma casa lascada. E eu lembro que um dos comentários mais clássicos que eu via nessa época era que o pessoal reclamava que ele tinha comprado um carro caro e tinha uma casa fodida. E eu nunca entendi muito bem os parâmetros para julgar uma proporcionalidade entre o carro e a casa. Por exemplo, se eu tenho um carro de 200 mil, eu tenho que ter uma casa de 200, 300, 400 mil. É isso. Eu nunca entendi muito bem o pareamento que existe disso daí. Uma outra coisa que eu também não entendo é como as pessoas conseguem julgar terceiros, principalmente em compra de bens materiais, sem conhecer o próprio processo da vida dessas pessoas. O que eu descobri depois é que ele só estava morando com a mãe dele naquela casa porque a mãe dele estava com a saúde extremamente ruim. E ele estava cuidando da mãe dele, morando lá junto com a mãe dele, para ajudar a querida mãe dele num processo que ela estava doente, se eu não me engano era câncer, para variar, né? Todo mundo no Brasil tem câncer, quase. E ele estava morando com a mãe dele, ajudando aquela senhora. E na verdade ele tinha uma outra casa que ele estava construindo no outro lugar, num outro terreno, que era uma casa bem mais cara. Mas você veja que ele era amplamente julgado. As pessoas diziam que ele tinha aquele carro para se amostrar, como fala lá em Recife, para mostrar que é rico, querer pagar de rico, como se isso em si também fosse uma problemática. Então você pode ver que isso é muito comum no Brasil, essa gana por criticar o fato de você gastar dinheiro com as coisas, né? Sempre existe uma pressuposição de supérfluo. É supérfluo, mas eu ia tentar fazer isso virar um verbo transitivo. De tentar traçar essa su- superfluosidade do, dos outros. É uma tentativa de julgamento quase que infinita. E você vê que isso segue simultaneamente também para outros aspectos da vida, como é o caso desse juiz. Né? Foi flagrado, veja que ele foi flagrado usando roupas caras por TikTokers. Se eu não me engano, é fora do Brasil esse evento, o que ocorreu. Então, eu não consigo entender muito bem essa gana do brasileiro de querer criticar a aquisição de bens materiais de alto valor quando
grande parte das pessoas queriam ter essas roupas, grande parte das pessoas queriam gastar essas coisas com roupas, essa quantidade de dinheiro com roupa, casa, carro. E o fato de não conseguir se comprar começa a tentar se induzir uma falsa virtuosidade, aonde você critica o outro por dizer que ele é ganancioso, egoísta, gastadeiro, não tem noção das finanças, que é o que é mais comum se atribuir às pessoas. Mas pode ir pro... Continua aí, Raíssa. Se quiser comentar alguma coisa, também pode ficar à vontade, tá? Não, tem não. Eu. Esse juiz foi relator da ação de investigação judicial eleitoral, julgado em junho de 2023, que culminou na inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Se eu não me engano, tem outras ações dele que ele foi contra a direita também, no parlamento. No parlamento, não. No STF, se eu não me engano, nessas decisões. Então, veja só. Juntou a vontade de comer com a fome, né? Já tem essa tradição de comentar sobre a vida dos outros. Você pode ver o porquê a Choquei é tão grande, várias dessas páginas de fofoca, que antigamente era chamada de página mídia marrom, né? Que é a parte da fofoca, a tentativa de venda da vida pessoal das pessoas. E nesse caso desse juiz, como ele é um cara que ajudou a inelegibilidade do Bolsonaro, você pode ver claramente que tem assume-se um caráter político também na forma de criticar. E aí, agora eu sei o fundamento dessa crítica. Agora, não no sentido de que somente foi por causa disso, mas eu sei o porquê isso pode ser usado como uma pressuposição de crítica a adversários no campo da política. Quando é no âmbito social, no âmbito comunitário, no campo pessoal, eu tento levar de uma forma mais simples, de uma forma mais duvidosa, porque eu não sei o caráter dos indivíduos e o que eles estão pensando internamente para criticar aquelas pessoas ou a aquisição desses bens por terceiros. Mas quando isso ocorre no âmbito da política, como isso é levantado como narrativa, e como isso pode ser, como isso é usado como uma forma de crítica, e assim, acredita-se que uma crítica forte contra esse juiz, o fato do filho dele estar usando roupas de 2 milhões de reais ou dólares, não sei o valor, acho que foi reais, isso daí é um caráter de composição marxista. É um caráter político que é principalmente assumido por marxistas, principalmente assumido por socialistas, e também, muitas vezes, usado por liberais também. O que é engraçado, né? Quase a relação muito famosa entre Adam Smith e Karl Marx. Né? A questão do valor trabalho. Veja que essa influência que o Adam Smith teve na teoria da mais-valia marxista, também acaba fulminando nessa paridade que existe entre as discussões e entre as narrativas que são usadas no campo político, tanto por liberais quanto por marxistas e socialistas. Uma das críticas que os socialistas vão fazer, os liberais vão fazer, é que esse juiz é muito caro, né? Ele gasta muito, ele compra roupas caras para o filho dele, porque ele recebe bem, ele recebe em demasiado e acaba comprando essas roupas caríssimas para o filho dele. Então veja que existe uma pressuposição de quanto ele deveria ganhar, de quanto ele deveria gastar, com o que ele deveria gastar, o que se aproxima muito do caso do projeto de alienação marxista. Então veja como existe uma paridade, né? O Kim Kataguiri poderia dizer que... ele não disse isso, tá? Mas o Kim Kataguiri, ou diferente do Kim Kataguiri, que é um liberal específico, mas tem outros tipos de liberais, que vão criticar o fato desse juiz ganhar tão bem ao ponto que ele pode comprar esse tipo de roupa para o filho dele. No caso, 2 milhões de reais. E os marxistas ou socialistas vão abordar esse tema dizendo, olha lá, o burguês, esse juiz faz parte da burguesia e é assim que a burguesia se comporta. Outras críticas o filho tá fora do país com roupas de 2 milhões, enquanto o brasileiro está aqui passando fome, enquanto o juiz está aqui no Brasil prejudicando o andamento da nação quando ele deixa o Bolsonaro inelegível, mas o filho dele está lá fora. Outros questionamentos que vão ser levantados é o caso de corrupção, que o fato vão tentar fazer uma somatória, né, dos ganhos desse juiz e vão dizer que, muito provavelmente, a aquisição do filho desse juiz de roupas de 2 milhões vão tentar conectar ou levantar suposições de que isso foi por intermédios escusos da política brasileira para que o Bolsonaro fosse colocado como inelegível. Sempre supondo que um juiz não pode ser investidor.
O juiz não pode ter ações, o juiz não pode ter Bitcoin, o juiz não pode, sei lá, dar aulas, palestras em outros lugares. Nem sei se é esse o caso, tanto para sim quanto para não, em ambos os aspectos. Mas o fato é que eu não tenho informações o suficiente para dizer que é um ou outro. Mas, no âmbito político, no âmbito discursivo, nos posicionamentos ideológicos, já se pressupõe, já se coloca necessariamente como sendo negativo, como sendo caso de corrupção, como sendo caso de ataque à pátria, no caso dos bolsonaristas. Então, no caso dos marxistas, olha ali, é o coluio, né, dos burgueses. O Anderson Mascaros fala bastante disso, que os juízes e os desembargadores fazem parte de uma burguesia por causa do alto salário que eles recebem e por conta disso, no âmbito social, por pertencer a essa classe financeira burguesa, também frequenta os mesmos espaços da burguesia, ou seja, viajam para os Estados Unidos, viajam para a França, conversam sobre isso, seus filhos frequentam os mesmos colégios, e tentar denotar e atacar uma certa proximidade, uma certa corrupção ideológica, uma certa inclinação do STF para determinado tipo de comportamento por via dessa relação social, por intermédio de roupas, lugares que frequentam, colégios que participam, e tentando acenar de alguma forma um tipo de, como eu falei, um tipo de mais-valia, um tipo de religiosidade que o funcionário público deve manter, né? Então, o funcionário público, ele não pode ser tão rico ou tão pobre, ele tem que ter uma vida determinada, ele tem que gastar de maneira específica, dependendo se for para um bolsonarista, ele tem que estar em prol da nação, dentro do país, se for para um liberal, ele tem que gastar pouco, diminuir o número de juízes, o salário dos juízes, se for um marxista, tem que atuar em favor da classe proletariada, da classe proletária. E rapidamente a gente chega e observa que política é uma merda, que a gente nem deveria estar comentando sobre os assuntos, não deveria nem ser flagrado por ninguém, mas que desenrola assuntos e isso toma parte do discurso público pela falta de capacidade dos brasileiros de conseguir pensar sobre outras coisas, até mesmo estudar, para conseguir ter uma discussão sobre outros assuntos que sejam fora do primeiro relance, né? Não seja só um peido que amanhã, depois de amanhã, vai ser esquecido.